Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha experiência na ILAC, que foi a escola de idiomas que eu estudei lá em Toronto, no Canadá. Eu vou contar um pouquinho de tudo sobre a escola, sobre como a escola funciona, livros, etc. Vale começar falando que quando eu comecei a procurar intercâmbio eu não sabia que escola eu iria estudar. Na verdade eu não queria nem ir para Toronto, eu queria ir para Vancouver. E aí eu fui na agência de viagens, aí é intercâmbio, que eu já comentei aqui. E aí eles me ofereceram várias escolas que eles tinham. Uma delas foi a ILAC, que me chamou bastante atenção, porque é uma escola que tem bastante coisa, tem uma estrutura boa, é bem bonita, sabe? É bem, assim, arrumada, organizada, bem chique, sabe? Isso influenciou na minha decisão, mas não foi a parte mais importante para decidir que eu iria para a ILAC. Eu acabei optando pela ILAC pelo tipo de perfil que a escola recebia. Então, me ofereceram escolas que só tinham adolescentes. Na época que eu estava indo fazer intercâmbio, eu estava com 18 anos. Então, me ofereceram escolas que só tinham adolescentes, etc. Mas eu não queria uma escola só com adolescentes. Eu queria uma escola até mais com adultos do que adolescentes. Adultos, jovens adultos. E aí a ILAC tinha esse perfil. Tinha algumas pessoas mais novas que eu, mas também tinha muita gente na faixa dos 20, 25 anos e tal. Então isso me chamou bastante atenção e eu acabei optando pela ILAC por causa disso. Eles têm duas unidades, uma em Toronto e uma em Vancouver. E aí eu acabei optando pela de Toronto no fim das contas. E eu acho que foi uma ótima escolha. Lá em Toronto eles têm 4 prédios. E eles têm o prédio principal, que na verdade são 2 andares em um prédio, que são da escola, que são da ILAC. E aí eles têm outras salas em outros prédios, todos muito perto um do outro. Você pode chegar tanto de metrô quanto a pé. Então, assim, são de fácil acesso, sabe? Tem metrô fácil, tem ônibus, tem tudo. Então, assim, é bem tranquilo. E todos os 4 prédios são tipo a 20 minutos do centro de Toronto mesmo, sabe? Então dá pra ir a pé, dá pra pegar metrô também, então é super bem localizada. E a escola tem uma estrutura muito boa. Se vocês forem pra lá sem saber falar nada, vocês não precisam se preocupar, porque eles têm pessoas que auxiliam todo mundo que chega lá. Então quando a gente chega, o primeiro dia de aula e tal, a gente pode procurar uma counselor que vai ser, ou um counselor, que vai ser uma pessoa que fala o seu idioma, que pode te ajudar com várias coisas. Eu acho que são eles que recebem as coisas da agência aqui, então eles respondem e-mail em português e tudo, e eles estão lá para te ajudar com qualquer coisa, sabe? Então vai ter sempre alguém que fala o seu idioma, e eles também têm uma área na própria escola responsável pelas casas de família, pelas homestays. Então, nessa área também tem gente que fala português, então responsável pelos estudantes brasileiros, né? Eles cuidam de toda essa parte da homestay, eles te ajudam a buscar a homestay com o melhor perfil para você, desde os pedidos, vamos dizer. Aqui no Brasil, quando você vai lá na agência e tal, você responde um questionáriozinho. Então, eles ajudam a cuidar disso, ajudam a trocar de casa, se você precisar trocar de casa. Então, você também não precisa se preocupar se você não souber falar inglês, porque também tem uma pessoa responsável nessa área que fala português. Todo mundo é super simpático, todo mundo ajuda sempre e tal. E se você quiser falar com alguém em inglês também, que não seja o seu counselor, você pode falar. E a equipe deles é toda assim, muito legal, sabe? Pessoal muito atencioso e tal. Eles também têm uma equipe de entretenimento, então eles têm várias festas, vários passeios, a escola mesmo oferece várias viagens. Eu vou mostrar pra vocês um papel que tá até bem acabado. Por mês, eles têm um social calendar, então aqui, social calendar. Esse é de maio de 2013, era enquanto eu tava lá. E aí nesse social calendar eles têm várias atividades que acontecem lá na ILAC e para estudantes da ILAC naquele período. Então tem atividades de graça, tem atividades pagas. Tem aqui, por exemplo, Niagara Falls, $45.
Então você pode ir com a escola. Isso é no final de semana, porque é uma viagem de Toronto até Niagara Falls é cerca de 1 hora, 2 horas. Mas também tem atividades durante a semana. Então tem, por exemplo, aqui... Tem sempre, normalmente, pelo menos quando eu estava lá, tinham festas quartas-feiras numa casa, era Momentos, o nome da casa de festas, e era, tipo, só tocava música latina e tal. E como lá nessa escola tem muitos asiáticos, mas também tem muitos venezuelanos, venezuelanos é o que mais tem lá da América do Sul, mais do que até brasileiros e outros de outros países, outras nacionalidades. Então tem bastante latino lá e tal, e aí tinha sempre essas festas, tem muito mexicano também. E essas festas eram de graça para os estudantes da ILAC. E tem várias outras coisas aqui, olha, por exemplo, CN Tower, $25. E aí tem vários horários, eles mostram os horários das coisas para você fazer. Aí eles têm todos esses eventos, todas essas coisas para os estudantes. Algumas coisas valem mais a pena você fazer pela escola e outras valem mais a pena você fazer por conta própria. Mas é muito bom também fazer as coisas com a escola, porque você vai acompanhando da escola, vão pessoas da escola junto com você, então você sempre conhece alguém novo e tal. Então, pelo menos no início, assim, quando você estiver chegando, vale a pena fazer, porque aí você conhece várias pessoas que estão estudando lá. Então lá no site deles também eles têm essa agenda, esse calendário de atividades. É bem interessante da escola, acredito que outras escolas também tenham, mas é um ponto legal sobre a ILAC. Na ILAC eles oferecem vários programas, então você não precisa ir lá só pra... Se você já for muito bom no inglês, você não precisa fazer um General English Course, que é o curso de inglês, assim, comum, sabe? Você pode fazer Business English, preparatório pro TOEFL, pro IELTS, eles também têm coisas para te ajudar a conseguir emprego, como montar seu currículo e tal. Eles têm vários tipos de aula e a montagem das suas aulas, você vai ter sempre uma aula que vai ser, se você fizer o General English, né, você vai ter sempre a aula normal, e aí você vai poder escolher outras aulas para assistir. Se não me engano, são 2 outras aulas para assistir. E aí tem aula para... se você quiser aprender gramática, tem aula se você quiser melhorar a sua escrita, tem aula para se você quiser melhorar sua compreensão. Tem vários tipos de aulas assim, diferentes que você pode fazer junto com General English. Eu não sei dizer se com o preparatório para o TOEFL, para o IELTS, etc., se você pode fazer isso, porque eu não fiz esses cursos, eu fiz o General English, então eu não sei exatamente, mas tudo isso dá pra você entrar lá no site deles e procurar, porque eles têm lá uma grade explicando, se você estiver fazendo Business English, você pode fazer esse tipo de aula, se você estiver fazendo isso, se você estiver nesse nível, você pode fazer aula de escrita, se você estiver num nível abaixo desse, você ainda não pode fazer aula de escrita, sabe? Então eles têm várias coisas assim. As aulas, cada nível tem um livro diferente, então toda vez que você passa de nível, você tem que comprar um livro novo. E aí esses livros a própria ILAC vende, e eles vendem livros usados e livros novos. Você pode optar pelo que você preferir. Os livros usados são mais baratos e os livros novos são mais caros. E assim, tem livros que chegam a $50 canadenses, sabe? Então assim, vale a pena você comprar um livro usado, porque vai sair mais barato e você pode passar para outra turma em 2 semanas. Então você vai pagar $50 para mudar de turma daqui a 2 semanas. Então, tipo, os livros usados são bons, sabe? E eles têm um limite de vendas desses livros usados. Então, tipo, se 5 pessoas, por exemplo, eu não sei exatamente qual é o limite, mas se 5 pessoas já compraram aquele livro, depois ele não pode ser mais vendido, sabe? Porque ele já foi muito usado e aí eles renovam. Então, os livros nunca vão estar acabados, nunca vão estar cheios de resposta e tal. E depois você pode devolver esses livros, ou seja, você vende para a escola de volta e você compra o próximo mais barato. Então você pode sempre fazendo essa troca e aí vale mais a pena. Você vai gastar menos dinheiro e os livros vão estar sempre em boas condições, sabe? Eu acho que talvez essa seja uma das poucas desvantagens da ILAC, porque tem escolas que o material já vem incluso no valor. Então, tipo, tem escola que tem taxa de material de $70, por exemplo. Eu já vi uma assim, eu não lembro qual foi.
e aí você recebe todo o material. E lá na ILAC não, você não paga essa taxa de material, mas enquanto você estiver lá, você vai adquirindo livros. Isso pode pesar um pouquinho, mas como eu falei, tem essa coisa de livros usados e de vender o seu livro e trocar por um outro, então isso compensa um pouco. Eu acho que esse é o pior ponto, assim, da ILAC, sabe? Porque realmente a ILAC é uma escola mais cara, mas eu acho que é uma escola que tem mais estrutura, é uma escola grande. Eles falam que são a melhor escola do Canadá para ensinar inglês, né? Para ensinar inglês como segunda língua. Então, e realmente eu concordo, as aulas são muito boas, os professores são ótimos, eles têm uma didática muito boa. Então, eu acho que vale a pena você pagar um pouquinho mais por um lugar que você sabe que vai ter muita gente de qualidade, sabe? Eu não tive problema com professor nenhum, eu aprendi muito com o professor. Além do livro, você tem outros conteúdos, sabe? Então, você tem muito exercício. As provas para você passar de nível são as provas do Cambridge. Então, tem o PET, tem o CAE, o FPE, CPE. Então, as provas para passar de níveis são essas. Então, é uma coisa assim, bem puxada, mas que você consegue aprender bastante, sabe? Eu conheci pessoas que estavam chegando lá e não sabiam muito inglês e saíram de lá falando assim, muito melhor, sabe? Infinitamente melhor. Então, eu acho que vale super a pena. É uma escola que eu indico muito. Eu adorei estar lá. Fui muito feliz lá. Eu conheci muitas pessoas muito legais, gente do mundo todo, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena a ILAC. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem também deixar nos comentários. Vocês podem pedir para eu falar sobre outras coisas da escola, se eu ainda não tiver falado tudo aqui. Então, é isso. Até o próximo vídeo.